Olá a todos, como é habitual, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com a Soraya Oliveira, que hoje em dia é uma santíssima trindade de profissões. Se por um lado é designer, por outro é uma fantástica terapeuta e ainda uma incrível pasteleira. É muita coisa? Afinal, quem está por detrás desta mulher e quem é a Soraya? Fica connosco desse lado e se o vires até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido com mais esta experiência de vida. Bem-vinda ao podcast, Soraya. Vamos falar pelos cotovelos? Claro que vamos, Mário. Não sabemos fazer nós melhor outra coisa. Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. Com Mário Portela. Nascida em Águeda e criada na Forcada, Soraya Oliveira, a nossa convidada de hoje, formou-se academicamente em Design de Comunicação. Ao longo dos tempos, a sua versatilidade natural levou-a na direção da massagem terapêutica e das terapias holísticas. E eis senão quando, paralelamente, vem a criar um projeto de doçaria artesanal com recurso a ingredientes de primeiríssima qualidade, a que chamou a Filha da Alice. Pode até nem ser dos 7 instrumentos, mas a Soraya é de facto a mulher dos 3 instrumentos e vejam, por exemplo, os belos trabalhos de design, tenham uma iluminadora consulta com ela ou provem uma daquelas obras de arte a que ela chama bolos. Obrigado, Soraya, por estares aqui connosco hoje para falarmos pelos cotovelos. Muito obrigada, Mário. Não me escreveria tão bem, estou completamente maravilhada. Como se tivesse dúvidas das tuas capacidades, mas efetivamente até estou com a lágrimazinha no canto do olho, portanto estás a ver. Que bom! Este podcast é patrocinado pela rádio do canal Portugal Místico, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível? Eu que o diga porque fui eu que a criei e tu podes comprovar isso visitando radio.portugalmístico.com. Vamos começar pelo início. Acabei de te apresentar de uma forma rápida e muito resumida, mas falta ali um toque de alma na apresentação. Quem é a Soraya Oliveira? Soraya Oliveira acho que é um mundo, como todos nós, essencialmente. Acho que é o que grande parte das pessoas anda a descobrir, que é o que é que pode fazer de melhor e é isto que eu procuro todos os dias. Eu nasci numa pequena aldeia e o facto de eu referir que cresci na Forcada, ou que dizer que cresci na Forcada, refere muito daquilo que eu sou. Eu sou uma menina que cresceu no campo, a dizer bom dia, boa tarde a todas as pessoas, a ser genuína nos sentimentos que une às pessoas, a falar com pessoas mais velhas que têm um conhecimento maravilhoso e que nos trazem muita experiência, ainda que em idade pequena, não é? E acho que isso definiu muito a pessoa que sou hoje. Portanto, quando eu refiro que cresci numa pequena aldeia que tem o nome Forcada, que é daquelas coisas que é super estranho, mas que é peculiar, como todos nós somos, e acho que grande parte das coisas que eu procuro hoje em dia é explorar a peculiaridade de cada um de nós e de cada uma das nossas artes e de cada um dos nossos dons. Todos nós nascemos com imensos dons. Eu tenho a felicidade de já ter descoberto alguns. Há pessoas que se calhar nunca descobriram os dons que têm, nunca se permitiram a isso, e então pronto, esta é um pouco da Soraya que eu ainda estou a descobrir, felizmente. E dizes tu que tens alguns. Quando eu te apresentei falei dos teus 3 amores profissionais, mas tudo começou para ti quando academicamente tu vais formar-te em Design de Comunicação. O que é que te levou a fazer essa escolha? Olha, muito sinceramente foi uma escolha não é uma escolha do acaso. Quando estava, eu desde muito pequena, quando me perguntavam o que é que eu queria ser 1001 coisas. E então quando tu queres ser 1001 coisas, quando pequena, numa sociedade em que é suposto tu seres só uma coisa, tu sentes-te um bocado estranha e achas que tu é que estás errada. E tive a felicidade, quando me candidatei, de ir parar, entre aspas, a este curso, que era um curso que por si só era completamente multifacetado, diversificado e nos obrigava a explorar, a procurar novas coisas e tanto íamos desde a área da programação
até a área de comunicação, passando por fotografia, vídeo, música. Portanto, estamos a falar de algo que, e quando nós falamos de comunicação é tudo, nós comunicamos de milhentas formas, a nossa postura, a nossa forma de estar, que eu também aprendi contigo, coisas que nem sequer imaginava, mas que efetivamente a nossa postura corporal, a nossa fisionomia diz muito sobre nós também. Então tudo começou por aí, ou seja, foi um abrir de mundo que felizmente tive professores que também me obrigaram a sair da zona de conforto. Quer dizer, tu consegues imaginar a Soraya de 18 anos, uma menina completamente formatada, em que tu fizeste tudo certo, tens uma linha guia na vida e vais fazer tudo dessa forma e tudo vai correr bem, só que não. Ou melhor, corre tudo bem, não é? Só que é um corre tudo bem de uma forma completamente inesperada e diferente daquilo que nós estávamos à espera. E então acho que tudo começou efetivamente aí, sem ter grande consciência, e no quanto essa formação era completamente diversificada. E isso acho que acabou por aflorar aquela minha, dos meus tais dons de fazer muitas coisas e estar tudo ligado e tentar perceber como é que isto tudo pode estar tudo ligado. Foi a partir daí. Olha, tu chegaste depois de sair deste curso de design de comunicação, tu chegaste a trabalhar exclusivamente nessa área, certo? Sim, trabalhei durante 10 anos como designer de comunicação de 2 empresas, essencialmente, quer dizer, trabalhei com mais, fiz alguns trabalhos como freelancer, mas acabei por trabalhar durante 10 anos. E como foi essa experiência de trabalhar em design de comunicação exclusivamente? Foi uma experiência interessante. Foi uma experiência interessante, extremamente enriquecedora. Isso eu tenho a certeza. Percebi muitas coisas do mundo tradicional de trabalho, só que chegou um ponto em que a coisa começou a não fazer grande sentido. Pois, com tudo isso, tu acabas por descobrir que não és a mulher de um amor e vais à procura do segundo amor. Um segundo amor profissional que vai para o mundo das terapias, correto? Sim, eu ainda estava, como eu costumo dizer, na minha antiga vida, e isto também, acho que o que despoltou mais foi o facto de meu pai ter sido diagnosticado com cancro, com 45 anos. E então, com 25 anos, saber um diagnóstico quase fatal de uma doença mexeu muito comigo. Eu sempre cresci, a minha avó era curandeira, acho que é curandeira, era uma senhora da aldeia em que as pessoas iam lá para curar, para ajudar ou para talhar mal olhado, os caídos, umas coisas assim que para mim na altura eram completamente estranhas e ainda hoje são um bocadinho, confesso. Mas ela fazia massagem com azeite, umas coisas assim que eu não tive muito contacto com essa avó. Mas o pouco contacto que tinha e a experiência que tinha, pronto, fez-me também perceber ou pelo menos ficar com umas luzes de outras coisas. O meu pai foi diagnosticado com cancro e disseram que era uma situação muito complexa e eu, entretanto, comecei a pensar, bem, isto da vida não pode ser só isto. Não pode ser esta roda de hamster em que nós nascemos e morremos, ou seja, vivemos para trabalhar, andamos à procura, não sabemos muito bem do quê, e isto não faz sentido. E então foi na altura do meu aniversário, um bocadinho antes, comecei a pensar o que é que eu poderia fazer e o que é que eu poderia fazer mais para além daquilo que já fazia, e encontrei um curso de massagem tibetana e eu, ai que giro, isto é tão engraçado, e era em Coimbra, e eu assim, ou seja, em Coimbra eu morava em Águeda, trabalhava em albergaria à velha, mas pensei, pode ser uma coisa interessante, porque é que não? E fui à aula de apresentação, adorei a Estela quando a vi, adorei a forma dela estar, a pessoa que ela era, e eu assim, olha, vou ficar com o contacto, se houver alguma coisa depois vemos o que é que acontece. E entretanto contactaram do Instituto Português de Naturopatia, acho. Falaste da Estela São Pedro, que nós já tivemos a oportunidade de ouvir também a história de vida dela logo no primeiro podcast desta série. Olha, depois de aprender a massagem tibetana, depois de entrar na área terapêutica, como é que tu descreverias que foi essa aventura e depois o que é que te levou daí a querer saber mais coisas destas áreas? Primeiro, para mim foi uma experiência completamente nova, de coisas que eu achava que só os outros é que faziam, e era uma coisa super estranha porque sentir uma das coisas que me acontece quando faço massagem algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes eu sinto as dores das pessoas no meu corpo.
E eu pensava, isto só acontece com os outros, isso é uma coisa que os outros têm, eu nunca na vida vou conseguir fazer isso. Não. Até começar a sentir. E depois quando tu começas a sentir e pensas, espera lá, isto é meu ou é do outro? Primeiro pensas sempre que é teu, tipo, pronto, sou eu que estou mal, ou sou eu que tenho dor não sei onde, ou... Depois quando eu comecei cada vez a trabalhar mais e a perceber que efetivamente quando eu fazia a massagem ou quando eu tocava na pessoa, a pessoa dizia, ai, olha aí, dói-me, e eu, é. Entretanto comecei a perceber que conforme eu ia fazendo a massagem, a dor que estava no meu corpo desaparecia. E depois perguntava à pessoa e a dor também tinha desaparecido no corpo dela. E eu pensei, isto é muito mais para além do que aquilo que eu alguma vez imaginei na vida. Estamos a falar de uma rapariga com 25. E eu sou um ser curioso por natureza. Portanto, a partir daí conheci-te a ti, conheci a Augusta, conheci a Ana e conheci muitas outras pessoas que me permitiram perceber de uma forma muito consciente, que acho que é, às vezes no mundo das terapias há aquela coisa das borboletas e dos arco-íris e dos unicórnios. Isso. Nós todos temos que ser luz e todos nós somos seres super iluminados e não podemos dizer palavrões nem nada dessas coisas e entretanto não passamos de seres espirituais a viver uma experiência humana e isto para mim faz todo sentido. Sim, nós estamos aqui na Terra, portanto nós temos que experienciar o que é viver na Terra e nós todos somos luz e todos somos sombra e é proporcional, que é uma coisa maravilhosa, portanto. Exatamente. Portanto, eu sei que tu tens conhecimentos terapêuticos, já falaste até da área da massagem tibetana, sei também que tens conhecimentos da programação neurolinguística, mas por outro lado também sei que possuis conhecimentos assim mais esotéricos. Olha, estou-me a lembrar agora da numerologia. Como foi que definiste as áreas que te interessavam nesta caminhada e como foi depois começar a exercer cada uma destas coisas? Sabes que eu às vezes confio um bocado na sorte. Se é que a sorte existe. Nós vamos nos colocando à sorte da vida. Nós colocamos-nos em posição de... Portanto, isto tudo é quase se nós nos deixarmos um pouco guiar, acho que a vida tem um fluxo ascendente. Se nós nos deixarmos guiar, se nós nos permitirmos... A verdade é que todos nós temos medos, crenças, tanta coisa... e que nos faz ficar presos, é quase que como termos uma âncora no fundo do rio ou do mar, quem gostar mais do rio ou do mar, mas temos uma âncora que está ali e depois a vida diz, olha, podes ir por ali e tu dizes, ai não vou nada por ali porque é assustador, porque estou... E há momentos da minha vida, felizmente e cada vez mais, em que eu me permito tirar a âncora e o que foi acontecendo dos conhecimentos que eu fui adquirindo foi tirar a âncora e ter a felicidade de estar rodeada de pessoas maravilhosas, efetivamente, que me permitiram ver que este mundo é um mundo fascinante e é um mundo que, sendo levado com peso e medida, é extremamente enriquecedor e orientador daquilo que não são as nossas dores e os nossos processos de crescimento. Por isso, a linha que me levou a fazer estas escolhas é uma linha que foi um pouco de sorte misturado com tudo o resto. São áreas que para mim são fascinantes, mas são fascinantes de uma forma muito, muito consciente, não é dizer, olha, é por aqui, estás a ver? Eu logo com duas palas, que é uma coisa que cada vez... Já não fazia sentido, então agora duas palas e dogmatismos, Exato. Tenho muita dificuldade em lidar Exato. com. Olha, esse percurso foi sendo trilhado, tu foste caminhando também aí por essas áreas todas terapêuticas e esotéricas, e nesse caminho todo, o que é que te fez mais feliz? Eu sinceramente acho que o que me tem feito mais feliz é conhecer-me. Eu acho que quanto melhor nós nos conhecemos, melhor nós conseguimos conhecer o mundo à nossa volta e melhor nós conseguimos aceitar o mundo à nossa volta. E o mundo são as pessoas que nos rodeiam, são as circunstâncias da vida. Claro que continuo a ficar um pouco indignada com certas situações, sim, mas o que eu costumo dizer muitas vezes são pessoas a ser pessoas. Portanto... São só humanos a viver vidas de humanos. E vamos continuar com as nossas perguntas e a falar pelos cotovelos. Soraya, sei-te leal, bem disposta e dificilmente alguém está contigo sem estar de taxa arreganhada. Mas profissionalmente o teu perfeccionismo é notório. Isso não te desgasta? Desgasta e leva-me ao extremo. Eu sou daquelas pessoas que, primeiro, cada vez mais me defino como uma pessoa extraordinária.
todos nós nos devemos definir dessa forma, ou devemos ou podemos, temos a possibilidade de nos definir como pessoas extraordinárias. E acho que tem sido das minhas maiores descobertas, mas eu levo-me efetivamente ao extremo. Consigo fazer coisas que não são muito humanas e que sei que têm as suas consequências, portanto. Portanto, é desgastante. Porque, de facto, olha, design, massagem, holismo, esoterismo, comunicação, consultoria. E eu podia continuar por mais um certo tempo a citar várias áreas que tu versas. E bem, é depois que eu olho para o teu Instagram, para o teu Facebook e fico siderado com o aspecto fantástico das tuas criações na doçaria. Como é que nasceu este gosto pela doçaria artesanal? Sabes, este gosto nasceu... Eu sempre, como eu disse, eu nasci na aldeia e cresci com uma mãe muito apaixonada por cozinha. E com uma mão para a cozinha maravilhosa. A minha mamãe e o meu pai também. O meu pai, depois com a convivência com ele, ou seja, a minha mãe foi um ser influenciador aqui da família. O meu pai cozinha também lindamente. E então, quando nós nascemos numa família em que cozinhar é uma forma de amar e uma forma de nos darmos, e eu cada vez mais percebo que na vida o que eu vim fazer foi amar, foi dar amor. Portanto, a doçaria começou a surgir numa altura em que eu ainda estava na empresa e o ambiente era muito complexo, confesso. É daquelas coisas que... E então eu comecei a pensar, vou fazer um docinho para ver se esta gente anima, para estas pessoas ficarem mais bem dispostas. E então, com essa história de fazer o docinho, já do gosto que tinha de casa, as pessoas começaram a dizer, tu fazes isto tão bem, buscando o meu perfeccionismo. E eu, faço bem, mas eu posso fazer melhor, portanto eu tenho que ir fazer formação para isto correr ainda melhor. E então fui fazer formação na área de cozinha e pastelaria, mas essencialmente pastelaria, porque os doces era aquilo que eu digo, é uma forma de alegrar, e acho que é muita memória de infância. Olha lá, tu és filha da Alice. Sou efetivamente filha da Alice. Então o teu projeto de doçaria, que se chama Filha da Alice, nasce com este nome exatamente por isso. Exatamente, na altura. Por tudo isto, este amor que tu falaste. Sim. E na altura, quando eu comecei, nós quando começamos um projeto, começamos a pensar em nomes, e posso-vos dizer que a lista era infindável. E entretanto surgiu a Filha da Alice. Sabes que crescer na aldeia tem estas coisas. Como é que tu és conhecida na tua aldeia? Enquanto tu és pequenina, tu és a filha da pessoa, da mãe ou do pai, dependendo se estás na aldeia da mãe ou do pai. Pelo menos na minha zona funciona assim. E eu era conhecida pela Filha da Alice. E efetivamente esta Filha da Alice que nós temos hoje é fruto dessa, não é? Portanto, é uma forma de honrar a minha história também. Olha, eu tive por várias vezes a oportunidade de provar os teus doces, os teus bolos, e posso servir de testemunha que sabem ainda melhor do que aquilo que eles parecem naquelas imagens fantásticas que tu publicas. Soraya, és uma designer a fazer bolos ou uma doceira que domina o design? Sou uma designer a fazer bolos. Sabes que para mim o design é uma forma de vida, é uma forma de estar. A disciplina do design procura o bem-estar. Em todas as áreas que o design está envolvido, o objetivo é proporcionar o bem-estar, quer seja o bem-estar no sentido da ergonomia, é aliar a arquitetura à engenharia. Portanto, estamos a falar de algo que é uma disciplina que procura fornecer ao ser humano a melhor forma de estar possível. E isto é muito daquilo que eu sou. Todas as áreas que eu estou envolvida são efetivamente uma forma, ou pelo menos a minha forma, de procurar proporcionar o melhor às pessoas que usufruem daquilo que eu faço. Então, se tu és uma designer de bolos na Filha da Alice, um projeto que ninguém pode perder e que têm mesmo que acompanhar porque é cada fotografia mais deliciosa que outra, eu posso então também afirmar que tu és uma designer de pessoas. Sim. Com tanta coisa de qualidade, com tanta coisa boa por aí, como é que tu consegues conciliar 3 grandes áreas no teu dia-a-dia? Eu acho que isto vai acontecer de uma forma muito natural. Acabas por... como tudo acaba por estar muito ligado, e como para mim é assustador, tipo... eu acho que é uma coisa que obviamente vou trabalhar a seu tempo, mas se eu pensar que vou acordar e vou fazer todos os dias a mesma coisa, estar todos os dias com o mesmo tipo de pessoas, estar
não consigo, ou fazer sempre a mesma coisa. Quando às vezes as pessoas me dizem, a filha da Alice, e se tu fizesses bolos todos os dias? Não, por favor. Eu adoro fazer bolos, adoro fazer, mas não é todos os dias o resto da minha vida durante... Não. Olha, e que planos tens tu para o futuro? Mais áreas? Mais áreas, para já não, que eu sei. Mas há aqui uma possibilidade de conseguir integrar de uma forma ainda mais bem feita, não sei se será o termo, mas conseguir integrar tudo aquilo que eu faço numa coisa, entre aspas. Ok, portanto, no futuro nós vamos ter aqui um novo projeto a nascer, onde tu vais poder ser a tal designer de pessoas, designer de bolos, designer de vidas, não só. Sim, não sei como é que isso vai acontecer, mas é possível, se eu imaginei. Olha, onde é que os ouvintes te podem encontrar? Olha, os ouvintes podem me encontrar na página A Filha da Alice, que é só com um A quando vão procurar, portanto, A Filha da Alice, e podem me encontrar em Soraya Oliveira também. Cada vez mais, ou seja, o meu objetivo cada vez é promover melhor tudo aquilo que eu faço ou procurar integrar. Que isto de ser perfeccionista muitas vezes é um handicap, que é, tu queres fazer tão bem uma coisa que depois não fazes, porque como não está perfeito, não fazes. E o que eu estou a lidar, e como é óbvio que todos nós somos um projeto, portanto eu sou um projeto fantástico, em que estou a lidar com a libertar-me desse perfeccionismo e dizer, olha, em vez de estares a fazer uma publicação extraordinária por ano, vais fazer publicações pelo menos com muito mais frequência, porque a frequência traz a perfeição. Muito bem, portanto os nossos ouvintes sabem onde encontrar-te, e se tiverem alguma dificuldade também podem entrar em contacto comigo, que eu dirijo-vos até à Soraya. Exatamente. Quando falo dos cotovelos, tenho questões que gosto de chamar profundas, mas que acima de tudo são formas indiretas que eu arranjei para conhecer-te melhor. Estás pronta para isso? Estou prontíssima, nasci pronta. Então vamos lá. Soraya, café ou chá? Neste momento estamos no chazinho. Ai, muda com a época do ano. Isso vai mudando, isto é assim, dizer assim, sempre fui uma pessoa de café. É verdade, mas acabei por perceber que o meu corpo não acha muita piada ao café. O que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias de hoje? As pessoas, efetivamente. Por muito que algumas vezes seja muito estranho, mas as pessoas continuam a esperar. Soraya, canela ou gengibre? Canela. Se fizesses um bolo como autobiografia, que fosse falar de ti, como é que era esse bolo? Meu Deus, Mário, não podes perguntar! Ora bem, como é que seria esse bolo? Ai, Jesus! Eu atrapalhava, confesso. Sinceramente, primeiro, não era uma coisa muito, não seria um bolo muito doce. Acho que tudo na vida com peso e medida. Se nós utilizarmos o ingrediente em excesso, o que vai acontecer é que vai camuflar todos os outros ingredientes. E na vida funciona também assim, não é? Se nós utilizarmos muito de uma coisa, as outras coisas acabam por ficar camufladas. Depois, a nível de decoração, depende muito do dia. Haveria dias em que seria um bolo extremamente minimalista, em que tu ias perceber os pormenores e os detalhes do minimalismo. E havia dias em que seria um bolo extremamente estruturado e com muita informação, em que tu ias ter muita possibilidade de ver muito pormenor. Portanto, um bolo da Soraya. Um bolo Soraya. E por falar nisso, Soraya, cinema ou Netflix? Acho que cinema. Cinema, porquê? Porque às vezes quando nós na vida temos muitas possibilidades, não aproveitamos a possibilidade. Qual dirias que foi a aprendizagem que te trouxe mais benefícios na tua vida? Sou uma pessoa muito felizarda nesse aspecto. Já tive muitas aprendizagens e acredito que vou ter mais. Acho que a última foi das que mais aprendi. A situação do meu pai, da doença do meu pai e da doença da minha mãe. A minha mãe teve esclerose múltipla também. São situações em que muitos de nós são momentos de... São acordares, são cliques que a vida te dá
As questões de doença, quando nós somos muito novos e os nossos pais as têm, faz-nos entender a impermanência da vida. E isso felizmente tive essa possibilidade. E recentemente conheci alguém que me permitiu quase abanar-me de tal forma às estruturas que me fez perceber que eu tenho um muito bom caminho para percorrer. Portanto, ainda tenho aqui um bom caminho de diria crescimento, sei lá, desenvolvimento. Fantástico, Soraya. Preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz? Eu sou sempre a favor de ser construtivo. Portanto, seja o elogio fortuito, eu vou entendê-lo como um elogio fortuito. E uma crítica mordaz, hoje em dia tenho a felicidade de perceber se ela é construtiva ou destrutiva. E então depende de quem imite. E o que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada? Que a minha vida é muito fácil. Soraya, se pudesse jantar com uma figura célebre qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar pelos cotovelos durante o jantar? Eu vou-te dizer assim, é uma coisa que me aconteceu muito recentemente, mas eu digo-te que adorava jantar com a Cristina Ferreira. Eu sei que isto é daquelas coisas que para algumas pessoas que vão ouvir isto podem dizer assim: ai, ela está maluca, tipo a Cristina Ferreira. Sim, é a Cristina Ferreira. É uma mulher inteligentíssima, que eu acho que é, para fazer o que ela faz no meio em que ela o faz, porque muitas pessoas têm uma perspectiva um bocadinho fantasiosa da televisão. A televisão não é um mundo assim tão fantástico, e é preciso ser muito, muito perspicaz e ter a cabeça no sítio certo e estar rodeada das pessoas certas. E ela, para mim, é das mulheres mais inteligentes hoje em dia. Há muitas, temos a felicidade de mulheres e homens, temos a felicidade de ter um mundo muito bem povoado, mas neste momento, para mim, era das pessoas com quem mais gostava de jantar. Sim, porque na verdade ela é um peixe no meio dos tubarões. E um peixe muito, muito, muito especial, por assim dizer. Olha, sendo assim, o que é que eu te devia perguntar que não perguntei enquanto nós falávamos pelos cotovelos? Eu acho que, assim, se nós fôssemos aí ao fundo da questão, nós tínhamos para conversar todo o dia, não é? Porque uma pessoa que é pessoa, uma Soraya que é Soraya, tínhamos aqui para conversar todo o dia, mas não, no geral eu acho que adorei a entrevista e está giríssimo e muito obrigada. Fantástico, isto quer dizer que aqui no meu rating de falar pelos cotovelos, nós falamos de facto pelos cotovelos. E assim foi a nossa conversa, que podia bem alongar-se, como tu dizias, durante horas, durante dias, porque tu já sabes que eu falo pelos cotovelos e eu sei que tu também fazes o mesmo. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade e por esta agradável conversa, Soraya. É sempre fantástico ouvir alguém que vive fora da caixa e consegue unir tantas partes de si num só dia. Muito obrigada, Mário, adorei a experiência e pronto, estou aqui disponível. Da mesma forma, eu queria também agradecer a todos que nos foram acompanhando e que ouviram esta entrevista, este podcast. Agradecer profundamente por estar desse lado, seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast. Não se esqueçam de participar ativamente através de comentários nas redes sociais. Dá-me feedback, diz-me o que é que achaste. Olha, faz como quiseres, mas contacta, diz-nos coisas. Ouve a rádio Canal Portugal Místico em radio.portugalmístico.com e obrigado por estares desse lado. Voltaremos para falar pelos cotovelos. Foi feito para ti.